Olá, boa noite. Boa noite? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Com Direito e Café. Hoje nós estamos recebendo a doutora Lorena e a doutora Karine, diretamente de Mulungu, do Ceará. Meninas, eu vou pedir para vocês se apresentarem. Meu nome é Lorena Raeli, eu sou advogada especializada em direito bancário e atuo com causas de fraudes, contratação indevidas, execução, de problemas bancários de todo cidadão. E a gente, né, se conheceu num evento e hoje estamos aqui para poder dar informação e ajudar aí os consumidores, né, na defesa contra os bancos. Eu me chamo Karine Menezes, sou de Mulungu, lá do Ceará. Sou advogada, assim como as doutoras, e temos mais um ponto em comum, que somos advogadas consumeristas a favor do consumidor bancário, né? E aí a gente vem aqui tentando ajudar o consumidor, né? Os bancos que lutem conosco. Literalmente. Com várias causas, principalmente relacionadas à fraude, né? Fraude é algo que está bem em evidência, né? Principalmente depois dessa questão aí da fraude do meu INSS. Mas a gente começa... Eu deixo para a doutora Mariana iniciar. Bom, gente, como as meninas já falaram, nós hoje vamos falar sobre as fraudes bancárias no nosso país. E houve uma crescente, né? A gente até estava conversando na vinda para cá. Pós-pandemia, as fraudes aceleraram, né? O número de fraudes acelerou no nosso país, porque houve uma crescente muito grande do uso do digital. Muitos bancos passaram muitas atividades para o digital, né? Hoje em dia ninguém mais usa o caixa eletrônico praticamente, ninguém usa o 24 horas. Antigamente a gente via um 24 horas em cada esquina. Sim. Hoje em dia não Tá tem mais fechando, essa né? quantidade de 24 horas. Muitos bancos abriram somente no digital, né? Os conhecidos bancos digitais, né? Os banks. E com a pandemia houve essa crescente do digital, não só nos bancos, mas de todas as outras maneiras, né? Todos os portais, todas as entidades migraram para um portal eletrônico. E eu acredito que a segurança cibernética do banco não acompanhou essa crescente da tecnologia, né? Porque foi um boom, não foi gradual. A gente teve um boom depois da pandemia. E eu acredito que muita das falhas que o banco gera, né? Que o banco tem, vem por conta dessa falta de acompanhamento do mundo do digital. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, sobre como que vocês têm lidado hoje em dia, ultimamente, com essa questão das fraudes que estão chegando. Né? Todo dia uma fraude nova, a doutora Karine mencionou a fraude do meu INSS, e eu acredito que a gente não vai parar por aí, a gente ainda vai ter muito problema por conta desses portais digitais. Uhum. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. O que vocês têm recebido, como vocês têm visto essa crescente de fraudes bancárias. Assim, essa crescente das fraudes, eu trouxe até 3 dados aqui bem interessantes. O primeiro é que de 10 brasileiros, 4 são vítimas de fraudes. Então, essas fraudes elas podem, infelizmente, acontecer em qualquer pessoa, até por conta dessa crescente do uso do digital, né? Então, óbvio que, infelizmente, a pessoa que é mais vulnerável digitalmente, né? ela está mais propícia, mas qualquer um de nós, vocês, podemos passar. Mesmo sendo advogadas bancárias, que estamos aqui na luta sempre, orientando nossos clientes, a gente também pode passar por isso por conta de que a questão do digital, a gente não sabe se isso aqui que eu estou mexendo... Que os bancos não evoluíram, as fraudes evoluíram. Então, a engenharia social, imitam vozes, pegam dados. Até a gente que é advogado, a gente não está livre, porque tem aí o golpe da falsa central de atendimento e do falso advogado, que muitos clientes caem. Então, a gente alerta, a gente orienta, mas que, às vezes, eu já soube de casos, comigo já aconteceu 2 vezes, mas eu alertei todo mundo. Aconteceu comigo. Mas eu já soube de casos que imitaram a voz do advogado. No último podcast, a doutora Daniele falou que então, imitaram a voz dela. É muito difícil também para a pessoa, né, para os clientes,
entenderem que não é a gente. Então, e a gente também fica vendido porque não é a gente, né? Então, é nossa voz. E não só como advogados, mas questões de... o que tem chegado muito para mim, ligam como se fosse o banco, com imagem no WhatsApp, ou chamam, ou a ligação no registro do banco que a pessoa tem, e falam que é o gerente, falam que houve uma tentativa de roubo do cartão, que estão tentando ir para a segurança, a gente precisa transferir o seu dinheiro que tem na conta para uma outra conta, e dessa conta ele transfere. Então, a questão do Pix é muito, muito fácil de pulverizar o dinheiro, né? Transfere para outra conta, que vai para outras contas laranjas, e quando vai naquela conta que recebeu, já não acha mais o dinheiro. E eles pegam muito nessa questão da urgência, do medo. Sua conta está correndo um risco de ser invadida. Se você não fizer isso agora, vai invadir. Aí a pessoa já desliga o alerta da pessoa, a pessoa já quer resolver e acaba não prestando atenção nos detalhes. E aí cai no golpe. E é o que acontece com o golpe do falso advogado, que é um golpe que está toda hora na mídia. Já aconteceu aqui comigo várias vezes. Eu acredito que o advogado não esteja passando por isso, ele está advogando errado. Está advogando errado. Porque a pessoa recebe uma mensagem de que o seu processo deu certo. E aí mexe com o emocional também. Eles usam muito gatilho, né? Exatamente. Uma cliente minha recebeu, só que o processo dela já tinha acabado, já tinha recebido, o processo estava lá arquivado. E ela me ligou na hora, aí ela perguntou que processo, ela me mandou o print. Eu falei, não sou eu. Aí eu soube que estava tendo. Então, assim, uns clientes ainda duvidam e ainda me chamam no telefone. Normal, que a gente sempre se falou, né? Mas tem outros que vão direto, né? Tem outros que não param para pensar, ou estão distraídos fazendo outra coisa, ou estão no meio do trabalho, ou estão, né? Exatamente. E aí recebe com dados, com seus dados, com dados do processo. Você tem um processo daquilo ali. E recebe aquilo ali, então, para ele, tá certo. Só que aí transfere valores muito altos. Então, muitas vezes perdem 20 mil, 15 mil, e quando a gente vai orientar, quando a gente ganha uma indenização, né, quando a gente ganha uma ação ou faz um acordo, é muito difícil a gente ter que pagar esse dinheiro todo. A não ser que seja um processo que tenha custo, que a pessoa não tem gratuidade, aí vai ter que pagar para poder receber esse dinheiro. Mas aí são exceções, né? São poucos que têm que fazer isso. No grande caso, tem a gratuidade e não tem que pagar nada para receber a indenização. E o interessante é que quando eles entram em contato com o cliente da gente, eles falam até, o juiz é um promotor que precisa falar com você. Já aconteceu comigo, entra em contato e diz que o meu assistente vai entrar em contato. Aí manda a petição, manda todos os dados com a minha logo, com a minha foto. E aí, quando cansa, vai lá. Já aconteceu também quando cansou, eu fui tentar pedir para o pessoal denunciar, né? Que a gente fica sempre pedindo. Que é por isso a importância até do network, que entre a gente de estar se ajudando. Com pouco tempo que eu fui ver lá, já não estava mais minha foto. Já estava uma foto de um advogado conhecida minha. Eu vou falar para ela nem sabia dessa situação. E aí, dos 3 dados que eu falei, né? Eu falei primeiro, a cada 10 brasileiros, 4 são alvos de fraudes. O segundo é que só nesse primeiro trimestre de 2025 houve um aumento de mais de 20% de fraudes bancárias. E o terceiro é que de 2024 para cá, a gente está com 6 meses, né, apenas, um aumento de quase 50% de fraudes bancárias. Eu acredito que a maioria seja nessa questão do falso advogado. Teve muito agora nos últimos meses. E falsa central também. Falsa central eu acho que é demais. E acaba que a gente... O público mais vulnerável, que acho que foi a Karine que falou no início, acaba sendo o pessoal que tem mais idade, as pessoas que têm menos informação. Porque você vê, normalmente quem procura a gente para falar, para confirmar se é a gente mesmo, se a gente está pedindo dinheiro, é um cliente que é mais novo, que tem mais informação, que tem acesso à internet. A minha cliente que caiu, ela era idosa. Então, assim, os clientes mais idosos, né, o público mais vulnerável, mais idoso, que não tem acesso à internet, não tem acesso à informação, né, acaba sendo o público mais vulnerável. E eu acho que uma das maiores dificuldades que a gente tem é fazer com que os jogadores entendam isso, né? Eu tive um processo que o desembargador disse que não ia... deu provimento ao recurso do banco porque o banco, dentro do aplicativo, explica
que existe a possibilidade de fraude. É uma senhora de 89 anos. É aí onde a gente entra naquela questão da vulnerabilidade técnica. Sim. Exatamente. Nem todo mundo tem a vulnerabilidade técnica. E dentro da vulnerabilidade técnica vem o quê? Não é só o idoso. Quando a gente vem para o golpe da falsa central, é qualquer pessoa. É médico, é advogado, independente de ser idoso, se é vulnerável ou não. Por quê? Quando eles entram em contato... Já tem os dados. Tem todos os dados. Ele vem com essa gatilho questão emocional. de manipular a voz, que agora tem, né? E outra questão também que eu trabalho e tem chegado também é falsa portabilidade. Servidores públicos que já têm uma portabilidade, já tem um consignado no contra-cheque, e aí daquele faz... E aí é junto com a falsa central, né? Como se fosse daquele banco primeiro ali que tem o consignado, falando que tem oportunidades melhores de rendimento e tudo, baixas parcelas, taxa de juros. E aí a pessoa acaba, mas para a gente quitar esse que está antigo, a gente faz um novo e vai ser essa parcela e você vai receber e a gente vai quitar o antigo. E aí o que acontece? Faz um novo, a pessoa recebe o dinheiro e faz a transferência achando que vai quitar aquele antigo e não quita. E fica com... Vamos supor, se a pessoa tinha 2, ela vai ficar com 3 consignados ali. Então, mas... a pessoa, como é que você transfere e tal? Mas a pessoa já chega com os dados, já chega que tem, já chega... Então, essa questão de saber os dados da pessoa já deixa a pessoa com a retaguarda mais... baixa, e aí falo, bom, já tem meus dados, realmente é do banco, então vou fazer para melhorar minha vida, porque a população está endividada, né? Quem tem consignado, servidores públicos acabam fazendo um consignado, e aí a gente não entra no mérito por que faz o consignado, porque eu acho que ninguém faz empréstimo porque gosta, né? Porque ou necessidade de doença, ou quer comprar alguma coisa para comprar um imóvel, enfim. E aí, dentro daquilo ali, a pessoa vai querer pagar menos, né? Óbvio, quem não quer, né? Se chega para você, você quer um desconto, você quer uma taxa de juros menor, claro. E aí a pessoa vai e faz. E quando vai, fica perdida, acaba pagando o que já estava pagando, ainda tem mais um outro consignado de 1.000 e pouco, parcela de 1.600 a mais, quando ela estava querendo diminuir. E fica desesperado. E o consumidor que lute. E aí, exatamente. E aí, quando vem no golpe da falsa portabilidade, existe o banco A, o banco B. O banco A você já existia. Já tinha relação. Já tinha uma relação, já tinha um empréstimo, recebeu o empréstimo. A pessoa liga, que deu certo, né? Deu foi certo. Tudo bem. A pessoa liga, você vai fazer a portabilidade do crédito só para pagar com juros mais baixos, né? Como a doutora falou. E aí, o que acontece? Até recebe o valor. Isso quando eles não pedem, que é o que acontece também no golpe da falsa central de atendimento, para você passar o valor, porque não, caiu errado, é só um teste, e aí você recebeu só uma vez, está pagando 2 empréstimos. Não, isso quando eles não fazem a transação na conta do cliente, né? Colocam o dinheiro e transferem para outra conta, faz o dinheiro cair para o cliente ver que caiu e depois transferem para outra conta. E o interessante do golpe da falsa central, eu estou batendo muito nisso, é porque do golpe da falsa central... Eles fazem diversos outros. Ele pode fazer o da falsa portabilidade, ele faz contratar novo empréstimo. Ele faz a pessoa o golpe do motoboy. Ele faz o golpe do motoboy, então ele leva a pessoa a fazer diversas transações. E o do motoboy também atinge um público mais vulnerável e usa o gatilho que a doutora Loirana estava falando, que eles passam todas as suas informações e alegam que o seu cartão está sendo usado, que o seu cartão foi clonado. E aí uma pessoa idosa que não tem informação, que não sabe acessar e ver se realmente o cartão está sendo usado, entra no desespero e faz o que eles estão pedindo. Outro golpe que chegou para mim também foi da cesta básica. Que usa selfie. A senhora quer receber uma cesta básica. A pessoa achando que a pessoa está de bom coração, que vai ajudar alguém. Então eu vou pegar a cesta básica, eu vou dar para uma pessoa que precise. Mas então a senhora faz a selfie aqui para a gente poder dar baixa aqui nesse número. A pessoa, tá bom, né? Ok. Só que pega a selfie no celular de quem está entregando a cesta. Que é o momento da transação do empréstimo. E aí a selfie está ali, a pessoa está com a cara ali, e aí aparece os empréstimos, desvia dinheiro da conta, e a pessoa fica assim, mas em qual momento eu fui enganada? Da onde surgiu esse golpe que a pessoa às vezes nem saca que é daquele que foi a cesta momento básica. ali.
Então, a versatilidade dos golpistas está tão grande que os bancos não estão acompanhando. E tem outra, as defesas que a gente pega aí nos processos, a culpa exclusiva da vítima. Sim. Que a vítima fez a transferência, que a vítima... Mas a nossa briga a vítima fez a transferência, mas ela estava sendo enganada, ela estava sendo, muitas vezes, coagida para fazer, por pressão, porque tem os dados ali. Começa com vazamento de dados, e aí o bandido, né, o golpista tem todos os dados do cliente, o cliente fica apavorado e vai e faz o que está falando. E na hora do desespero ali, o cérebro dá uma rateada que ele não desconfia do negócio que você vai ver. E aí o próprio cliente, depois, contando a história para a gente, fala, como que eu caí nesse golpe? Eu me sinto idiota. A maioria. Mas eu falo assim, não é para você se sentir assim, porque toda a gente... Isso é o instinto, é o sentimento de todo mundo. Quando a gente é enganado, a gente se sente idiota. Mas não quer dizer que você não tem chance de poder recuperar esse dinheiro, porque existe, sim, julgamentos favoráveis, existem alguns que não dão certo, porém, e a gente não pode prometer isso, né? Porque o nosso trabalho é de meio, mas eu acho que é a única chance da pessoa tentar recuperar aquele dinheiro ali. E aí a importância do advogado especializado, porque a gente sabe o caminho das pedras. E aí muitas vezes o cliente fala assim, mas eu já fiz a notificação para o banco. Aí eu tenho que explicar, mas a notificação que você faz para o banco é uma notificação do consumidor. É você, como consumidor, escrevendo uma carta ou escrevendo num site, no Procon. E o banco tenta enrolar de e o todas banco as formas, vai te dar uma negativa, porque ele sabe que você está sozinho. Exatamente. É muito difícil conseguir. Então, a nossa notificação, como advogados especializados, e a gente estuda para isso também, é fazer com que o banco entenda, e a gente vai numerar ali naquela notificação o que está errado e qual a fragilidade do banco, e pede para o banco provar, no caso da fraude Pix, a questão do MED, né, e tudo, só que eles não dão a resposta. Né? Não dão a resposta que a gente pede, só falam que o banco tentou, fez todas as tentativas e que achou R$5 na conta da pessoa e devolve. Um golpe de 20 mil. E aí o interessante é porque se o banco ele diz que acha e ele devolve, ele abre margem para a gente, enquanto advogado consumerista, a favor da culpa dele, né? Exatamente. Porque reconheceu o erro, né? Se ele tentou, é porque... Então, aí eu explico também para os clientes, olha, isso aqui é bom. Mas R$5 não foi nada. Tá, mas é bom. É uma coisa para a gente fazer prova e entrar com a ação de que há possibilidade. Né? E aí é onde a gente entra a questão do golpe do Pix. Que é o Pix está dentro de todos os outros golpes, né? Está sempre envolvido. Quando a gente vai tratar de um cliente que ele chegou aqui com uma fraude Pix, tem N possibilidades. Tem o quê? A transação atípica, quando o cliente, ele só, por exemplo, tem diversos clientes que ele só consegue fazer Pix de R$200. E aí aquela transação foi de 1.000, foi 2.000, foi 5.000, foi 20 mil. E aí, por que o banco, cadê o mecanismo do banco que permitiu uma pessoa que só fazia no máximo R$200, no máximo R$1.000 por mês, de uma vez só sair? De uma vez só sair 5.000? Como assim? Olha, eu vou falar para vocês o entendimento de um desembargador, tá? E aí eu queria que vocês falassem sobre isso, porque, apesar dele ser desembargador, para mim o entendimento dele está errado. Mas aí eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre. Ele diz que não existe a possibilidade do banco monitorar todas as transações de todos os clientes. Então, assim, se você foi vítima de um golpe, então, se eu alegar o que a doutora Karine falou agora, que não poderia ter autorizado as transações porque o cliente nunca movimentou aquele valor e, de repente, ele movimentou. E aí, esse desembargador alega que o banco não tem como ser tutor do consumidor e monitorar todas as transações de todos os clientes. Eu acho assim. É isso mesmo? Podemos não. Fala, cara. Ele não vai ser tutor. É a responsabilidade. Eu, enquanto advogada, tenho responsabilidade pelo cliente que chega, como a doutora Lorena chegou e falou aqui. Eu não posso garantir uma causa ganha, mas eu posso garantir isso, isso e isso. Eu sei até onde eu posso ir. O banco, ele sabe até onde ele pode ir. E ele pode muito mais.
Ele consegue ver as transações, se são atípicas ou não. Ele consegue ver, volto para o golpe do Pix, aquela conta DICT, aberta para fraudes, ou seja, uma conta fraudulenta de um golpista. Porque se um golpista ele entrou em contato com você para fazer uma fraude Pix, ele não entrou só para você. Jamais. Ele entrou para várias pessoas. E aí, o movimento dessa conta, o banco não acha suspeito? Aí não vai ser tudo também disso? Eu não estou pedindo para ele levar em conta, levar na mãozinha, fazer tudo junto com o cliente. Não, mas ele pode. E tem bancos que já fazem isso, de bloquear. Ele bloqueia. E aí, eu não sei se já aconteceu com vocês, mas botou na ligação e aí alguém pede um Pix. Vou fazer o Pix. O aplicativo durante a ligação. Não aparece um alerta. É o mínimo que o banco pode fazer. São alertas. Sim. Não é só falar... E eu transferi... Já aconteceu comigo de transferir o dinheiro da cliente entrou na minha conta do fim do processo, né? O tribunal depositou na minha conta. Aí eu fui transferir para a cliente. Eu nunca tinha feito um Pix para aquela cliente. O banco bloqueou meu Pix. Sim. Porque se a gente coloca um limite de Pix, ele não deixa, né? Já aconteceu. E por que uns podem, uns conseguem? E mesmo que a gente não coloque, o banco tem um limite. Você tem até X para transacionar de dia e X para transacionar de noite. Quando você ultrapassa aquele valor, ele te aciona, né? Eu já vi um desembargador aqui do Rio, acho que foi uma desembargadora aqui do Rio também, que disse que, por exemplo, a cliente tem um saldo, movimenta um saldo grande na conta dela. E aí, vamos colocar aqui uma média de, sei lá, 4 mil. Ela transaciona de 4 a 5. As transações que o golpista fez foram em torno de 6 e 9, fora do padrão da cliente. A desembargadora alegou que, mesmo fora do padrão, ela transacionava valores altos. Então... Altos fora da média dela. Né? E aí é onde entra o DICT. Sim. Que o DICT, somente o DICT tem todo o registro, é um diretório de informações de contas transacionais. Exatamente. Todos os bancos têm acesso a esse DICT. Então, o banco que está recebendo aquele dinheiro fraudulento ali, ele sabe que aquela conta está esquisita. Se ele quiser, ele vai investigar. Então, e quantas fraudes a gente já viu? Quantos alertas também já foram emitidos? O banco já emitiu alerta de... cuidado, por exemplo, uma cliente minha com esse golpe do falso advogado foi transferir e o banco alertou. Essa conta tá com denúncia. Uhum. Então, se eles podem fazer com uma... Claro. Por que eles não podem fazer? E a partir do momento que você bota a notificação lá para o banco que houve esse problema, seja da falsa central, seja... O banco ele tem que comunicar os demais. Então, assim, o banco ali recebedor, ele vai saber que aquela conta ali está com problema. E ele vai ter que travar. É a segurança. Outra coisa é a segurança dos dados. Né? O banco ele tem responsabilidade da segurança dos dados de todo mundo. Então, antigamente, a gente ia no banco e aí tirava xerox dos documentos, deixava o seu documento lá. E sabe-se lá onde que aqueles papéis iam, né? Porque era um bolo de documento, imagina. Abria 10 contas por hora e um pataco de papel de todo mundo. Mas, em compensação, não tinha o digital que a gente tem hoje. As coisas não eram tão digitais do jeito que são hoje. Então, os golpes também passaram por uma evolução até com o avanço da IA. Né? Exatamente. A IA avançou, os golpistas avançaram, mas os bancos não. E os bancos não estão acompanhando, exatamente. Então, essa e aí, dentro do DICT, é o que a gente sempre pede, nós enquanto advogados, né? Já fica até aí. A gente pede que o banco traga as informações do DICT, né? E para quem não sabe o que é DICT, é um relatório que somente o banco tem acesso de transações PIX, né? De cada conta. De cada conta. Então, quando a gente faz, enquanto advogado, aquela solicitação ele não traz, mas por quê? Porque ele não quer fazer prova contra si mesmo? E o cliente ele vai ficar à mercê disso? Né? E é onde a gente pede o quê? A inversão do ônus da prova. A gente pede para que o banco traga o porquê que ele não conseguiu. E ele não traz. Ele não traz dados, ele não traz... Tem até algumas aberturas de contas que são utilizadas para golpes que eles não trazem como foi que foi feita. A contratação, não traz se foi selfie, se foi lá na hora, se é um banco físico. Então, são coisas que são possíveis, que o banco tem um arcabouço para nos trazer, e aí ele pode sim ser responsabilizado por essa falta de provas.
por essa falta de... Não é pegar na mão, mas é de ter segurança pelo que eu faço. Sim. É o risco do empreendimento. Todo empreendimento tem seu risco, seja o que você fizer. É investir, e o banco não pode ter? Investir em mecanismos antifraudes mais modernos, é igual tipo polícia e ladrão, né? Exatamente. E se foi o que eu falei, se eles conseguem fazer, se eu, por exemplo, o meu Pix que eu fui fazer, eles tinham possibilidade de mandar um aviso, um alerta sobre... o alerta era por eu nunca ter transacionado com aquela chave Pix. Então, ele me alertou de que aquela chave poderia ser uma fraude. Então, se ele tem a possibilidade de fazer com ele tem a possibilidade de fazer com todos. E aí, foi o que a doutora Lorena falou. Cabe ao banco gerar mecanismos modernos antifraude. E mesmo que não gere antifraude, adotar as providências corretas pós-fraude, né? Porque se o consumidor entrou em contato e informou que houve uma fraude, tem que ter uma maneira do banco administrar aquilo ali, entendeu? E é o que acontece com o golpe do... Vamos para mais um. Do falso boleto. Sim. Né? O boleto ele não é compensado na hora. A gente sabe muito bem que o boleto, quando a gente paga... São 3 dias úteis, pelo menos, né? Se é final de semana, demora mais um pouquinho. Exatamente. Se você, sem querer, faz um pagamento de um boleto falso, se são 3 dias para compensar, porque se eu entrar em contato com o banco imediatamente, ou pelo menos um dia depois, se são 3 dias, por que ele não consegue bloquear, barrar aquele pagamento? Sim. Se quisesse mesmo, poderia, né? Às vezes é falta de interesse em querer ajudar quem te ajuda. Né? Porque o banco só movimenta porque eu movimento ele. Claro. Ele só tem condições de movimentar, né? Um golpe chegou para mim há pouco tempo. A cliente tinha conta num banco X. Não vou botar nomes, né? Porque... no banco X. E aí, recebeu ligação desse banco X, como se fosse desse banco X, e pediu para ela fazer... que a conta, ela tinha que guardar o dinheiro dela que estava aplicado lá. Era em torno de 10 mil. E ela tinha que fazer... transferências. Ela fez transferências em torno de 190, 200 reais, até chegar a 10 mil. Pediram para ela abrir uma nova conta no nome dela. Então, transferiram do banco X, aí ela abriu a conta no banco Y, aí transferiram, fez 60 transações em seguida, em menos de 1 hora, para o banco Y. E o banco não acha estranho. E do banco Y, e por final, do banco Y, que era a conta dela, que ela tinha acabado de abrir um banco digital, transferiu tudo para a conta do golpista. Então, os 2 bancos têm responsabilidade. Primeiro, um que acabou de abrir a conta. Que acabou de abrir uma conta e vai receber um valor e esse dinheiro vai entrar e sair. Tem que, né? Pode até acontecer, mas tem que ligar o alerta. E do outro, que deixa fazer mais de 50 transações em 1 hora. Não é normal. Quem que faz isso? Se ela tinha que transferir 10 mil, por que ela não transferiu 10 mil? De uma vez. Ou por que ela não transferiu 2 mil, se teria um limite de Pix, né? Por que ela não... E qual... Não vai ter limite nunca de Pix essa conta? E o mais interessante é que se a gente for fazer porque quer, eu preciso fazer, tem uma conta para pagar, eu não consigo. De transação que ela nunca fez, né? Sim. 10 mil em várias operações. Ela nunca fez. Foi a lógica, né? Da pessoa fazer 60 transações, se podendo fazer 3, vai fazer 15, vai fazer 20... E o banco não faz nenhum alerta, não deu nenhum alerta para ela de possibilidade de estar caindo em fraude. Então, a gente está com essa ação agora. E, assim, depois eu conto para vocês o resultado. Mas, na notificação, a gente não conseguiu nada e a gente só conseguiu a informação do banco que o banco tinha devolvido R$5 para ela, na época. Então, reconheceu o erro, na resposta da notificação diz... reconhecemos que houve um erro e que a gente tentou pegar o dinheiro na conta que estava, só que não tinha saldo na conta. E aí, quando não tem saldo na conta de quem fez a fraude, o que o banco tem que fazer? Se responsabilizar. Isso. Aí o problema é se ele vai resolver depois com outro banco, aí a gente não quer nem saber. Porque vamos pensar assim, um médico foi fazer uma cirurgia, ocorreu um erro médico. Vai ficar sem responsabilizar? Porque o banco ele não quer. Mas todas as outras profissões, elas se responsabilizam por um erro, pelo seu erro. Por que o banco não pode? Sim. E o que muitas
Eu acho que dúvida de muitas pessoas, inclusive de julgadores, porque eu já vi muitos julgados nesse sentido, porque, pelo menos aqui no Rio, a gente tem um problema seríssimo de julgadores que não sabem julgar direito bancário e julgam do jeito que bem entendem. E aí, uma dúvida muito clássica é a seguinte: a responsabilidade foi de terceiro, certo? O golpista foi lá e gerou a fraude. Uhum. O banco alega a responsabilidade de terceiro. Por que o banco tem que se responsabilizar por uma fraude que não foi ele quem cometeu? Porque ele é o meio. Tudo aconteceu no aplicativo dele e que quando chegou no aplicativo dele, ele não aplicou nenhum mecanismo para inviabilizar aquilo ali. Porque se ele achou que é uma conta que já foi notificada várias vezes, porque tem isso, a importância da notificação é essa. Se você notifica, olha, eu passei isso com o banco tal, fiz um Pix infelizmente errado, ele sabe. Então, vai para onde? Lá para o DICT, que é aquele relatório que a gente comentou, né? E aí, Lorena passa pela mesma situação, mesmo número, porque um golpe, repito, não acontece só com uma pessoa. Então, aquela chave Pix está sendo movimentada. E por que é que ele permitiu que aquela movimentação toda ocorresse, mesmo havendo vários indícios, vários pedidos de bloqueio, né? Que é onde a gente chega até no o que a pessoa precisa pedir, que o pessoal sempre me liga. Boletim de ocorrência, pediu o MED, que é o Mecanismo Especial de Devolução, que é essa tentativa, e pediu bloqueio cautelar. Uhum. Se vários clientes pediram isso, por que o banco, apesar de ter sido outra pessoa, permitiu que isso ocorresse? Por que o banco permitiu que essa conta aqui, que não tem movimento, continuasse fazendo 60 Pix, como no seu caso? 60 Pix. Brincadeira. Então, ele é um meio. Não, aí vai você no mercado tentar fazer 3 Pix, certo? Que você quer que aconteça. Você não vai. Então, assim, são coisas que acontecem que... outro que chegou para mim também. Todo consumidor tem um perfil, né, no banco. De quanto que ele recebe de salário, quanto que é a movimentação daquela conta. E aí isso vai dar o perfil para ele poder ter o crédito, para ele poder ter o limite do cartão, para ele poder ter limite de cheque especial, essas coisas. E aí, 15 dias atrás, chegou para mim um caso que é falsa central também, e conseguiram financiar um carro no nome da pessoa. Uma Hilux. E aí eu fiquei, Hilux... Só que o perfil daquela pessoa, se você for ver, porque ela já tinha outros consignados, tinha usado o limite dos... Ela não teria abertura para fazer esse contrato de um carro tão caro. Se ele fosse tentar por conta própria fazer, não ia ter crédito. Não consegue fazer empréstimo, não consegue fazer o Pix, não consegue fazer o contrato. E aí vem o golpista consegue mexer dentro... Porque aí não tem outra explicação. É dentro do banco. Dentro do sistema. Para liberar o limite para ela e ela conseguirem financiar um carro, botar um contrato. E aí, no meio lá da transação, conseguiram até fazer uma selfie dela. Que aí tem a questão da contratação, mas, assim, é totalmente fora do perfil dela. E ainda fizeram outro empréstimo na conta. Então, assim, esse aí a gente ainda vai resolver. E aí fica uma pergunta para a pergunta da Mari. Por que é? Pois é. Não, eu estou perguntando porque assim, são dúvidas comuns que eu ouço, né? Que eu atendo. E eu pergunto no sentido também de provocar a gente... a minha ideia é fazer esses podcasts chegarem a outros lugares. Então, assim, eu pergunto porque a gente tem visto, pelo menos aqui no Rio, não sei se a doutora Lorena também tem visto, muitos julgados com fundamentações completamente absurdas, entendeu? Rasas, com esse tipo de dúvida que não deveria ser dúvida de um julgador. Então, assim, eu pergunto para que não só eu fale, mas todo mundo fale, para que isso seja ouvido de alguma maneira. E o que é que acontece também na questão, na hora do julgamento, que só se atém ao CDC? Exatamente. Né? Então, precisa chegar a Eles todos os não locais. fundamentam... Não sei se vocês já pegaram. Eu nunca peguei uma fundamentação de decisão com resolução do Bacen
Só a gente que coloca. Só. Sabe o que Com é que Sarb, eu eu consegui nunca peguei. Já vi, na verdade, né? É a questão de contratação, uma única contratação, né? Quando a gente vem falar aqui, não vou entrar no mérito que não é na nossa questão, mas acontece também muito desconto indevido, né? É lá no desconto indevido da tarifa bancária, do seguro, enfim, de infinitos descontos indevidos que podem haver numa conta, que precisa daquela contratação específica. Aí eu já vi um julgador falando que, de acordo com a resolução do Banco Central, precisa de um contrato. E aí ele ainda utilizou só uma parte, porque ele disse que precisa de um contrato. Mas ele falou que precisa de um contrato específico. Exatamente. Porque existe contrato de adesão, gente. É verdade. E o que acontece, por falar em contratos de fraude de empréstimos consignados, né? Que aí, como eu iniciei falando sobre o boom do INSS, então, eu acredito que por conta desse boom, é que as pessoas estão cada vez mais atentas para o INSS, ou seja, para os idosos, que são as pessoas mais vulneráveis e que estão passando por mais situações como essas. E aí, o que é que eu tenho visto bastante? Empréstimos consignados que a pessoa pagou, não recebeu e ficou por isso. Que aí, quando a gente faz uma análise mais a fundo, a gente percebe que o banco ele colocou lá no extratozinho, né, que a gente é mais conhecido como ISCOM, ele coloca lá a contratação de tantos mil, de tanto a tanto, e ele excluiu. Sim. Pronto. O empréstimo foi excluído, a pessoa pagou por 5 anos, 2 anos, às vezes a parcelinha é pouca. E por que ela não percebe? Porque ela já tem outros consignados. Então, ao meu ver, o que eu vejo? Parece que quando o banco vê que a pessoa já fez uma abertura para um consignado, vou fazer outra que ele não vai perceber, aí a gente não sabe. Foi o que aconteceu com a fraude. Quem foi o terceiro que fez, mas que saiu do banco, saiu. Porque muitos idosos, hoje em dia, né, que a gente vai ver, o celular tomou conta, entrou no lugar do computador. Então, quem tem computador em casa é quem trabalha com computador, ou não sendo só advogados, mas outros profissionais que trabalham com computador. Fora isso, o computador foi substituído pelos celulares. E o que aconteceu? As pessoas não olham mais extratos, as pessoas não olham o empréstimo, cai na conta, às vezes um ou outro que vai lá ainda na caixa automática e pega, ou um ou outro que consulta, mas a grande maioria não consulta. E aí vê aquele dinheiro, vê o do aposentado, vê lá o dinheiro, quanto que ele recebe, vamos botar aí um salário, né? Mas que ele tenha consignado, tem algum outro desconto ali, ele recebe em torno de 1.300, vamos supor. E aí no outro mês ele recebe 1.250. Mas no outro mês ele vai receber 1.200 e fica nessa, entre 1.200 e 1.300. Ele não percebe essa diferença. Quando a gente pega, que a gente consulta o INSS, a gente vê logo no extrato da aposentadoria que existem o RNC, Sim, ou o desconto de associações, ou outro tipo de desconto que ele nem sabia que estava pagando. E a gente vai ter que fazer um estudo, aí vai no SCOM, analisa toda essa parte das contratações, ou também pode existir falsa portabilidade, um empréstimo consignado que já tinha e que aquela parcela ali nunca acaba. E perde no tempo, porque às vezes esses consignados são 5 anos, 6 anos, né? E a pessoa perde noção do tempo. Com muitas parcelas. Aí, tipo, aquele empréstimo é de 2019. Então, 2025 ele já teria que ter acabado. Só que aí fazem outro, na mesma parcela, só que o dinheiro não vai para a pessoa. Vira um ciclo vicioso. O dinheiro, para o banco. O consumidor em si, o aposentado, ele não recebe aquele dinheiro ali. Às vezes ele só recebe um troco. Porque o refinanciamento é um valor muito pouco. E eu já peguei cliente que falou assim, fizeram um novo empréstimo e eu não recebi. E aí, quando a gente pega o extrato para analisar, a gente vê que entrou o troco. Só que na cabeça dele, ele deveria ter recebido o valor integral, exatamente. E aí, eles vão refinanciando sem esse BX que eu falei com você mais cedo. A cliente está foram feitos diversos refinanciamentos na conta. A dívida aumenta. Porque as parcelas não acabam, de forma exorbitante. Eles mexem no final da parcela. E a dívida só aumenta. A pessoa, às vezes, já pagou 20% e eles vão lá e botam 100%.
96 parcelas. Quando chega na parcela 70, eles procuram a pessoa, faz. Aí volta para 96 de novo. Aí a pessoa entra num ciclo vicioso e aí acaba, por fim, chega no superendividamento até, porque um ciclo vai com o outro, aí pega o consignado para pagar o cartão, ou entra no limite do cartão, e aí, né, a gente entra para uma outra questão. Então, assim, essa questão das fraudes, o nosso papel é informar, a gente, né, tem um dever social aí de informação, e a gente levar essa informação para mais pessoas possíveis. E aí a gente faz no nosso Instagram, nas nossas mídias, a gente tem aí para poder dissolver, né? Hoje a gente tem o digital a nosso favor também. Sim. Tem o lado bom e tem o lado ruim, mas o lado bom é que a gente consegue atingir muito mais pessoas sem estar num escritório sentado, né? Esperando as pessoas entrarem na sala. Mas a gente consegue, através da informação, a conscientização. Sim. Do que está acontecendo, do que pode acontecer, porque também existem as fake news, também existem muitas mensagens. A quantidade de mensagens que chegam hoje em dia para a gente, tem hora que a gente fica até zonzo de tanta informação, né? E que muitas delas, às vezes, não são nem verdadeiras. Mas aí, quando você vai em canais que são confiáveis, assim, que você sabe, que seja pessoas da sua família, mas aí da sua família vai passando para outra pessoa, para outro grupo, e do outro grupo vai passando para outro, e a gente pode indiretamente ajudar um consumidor que pode ser vítima de uma fraude. Ela já aconteceu de uma conhecida minha, me ligaram, mas eu vi o seu vídeo e eu lembrei, e eu não caí no golpe. E por isso até a importância da gente falar um pouco mais detalhado de como acontece cada empréstimo, cada golpe, que é que faz o empréstimo, faz o Pix, né? A gente falou aqui do golpe da falsa portabilidade, que a pessoa fica pagando dois empréstimos. A gente falou de golpes Pix, quando a pessoa faz pouca movimentação, ou quando a conta é fraudulenta, a conta que recebe. Falou da cesta básica. Então, eu acho interessante. O ponto X é a informação, porque se algum momento você vai lembrar. Sim. Você vai lembrar que eu escutei essa história e eu acho que essa história é golpe. Eu acho que a doutora falou sobre isso. Eu vou escutei em algum lugar, né? Aqui. E aí vem... E por essa questão de estar, né, nas redes, é onde vem a questão do RMC, né? Que eu achei interessante o que a doutora falou sobre a pessoa percebe o quê? Está pagando desde 2019, passou 5 anos, por que o meu empréstimo não terminou? Né? E aí vem... O que aconteceu? Nos procura, quando a gente vai ver, a maioria, pelo menos que eu tenho visto, de RMC é 2016. Né? A pessoa já está pagando o quê? 9 anos. O máximo que eu peguei foi 2015. 15, ativo foi 2015. 15, 16, 17. E aí, por que é que esse empréstimo ainda está aqui? Não tem fim. E realmente é conhecido como empréstimo que não tem fim. Né? E o RMC ele é bem interessante, porque a pessoa diz assim, não, mas eu contratei, só que ele não termina de pagar. E aí a gente vai tentar explicar o que é uma acontece. Questão muito interessante, porque eu acho que é até tema para um outro podcast. Eu estou criando coragem para fazer um só sobre RMC, porque, assim, para mim, o RMC é uma fraude. Para mim, ele é uma fraude. Por isso que eu trouxe ele para cá agora. Mas é muito difícil da gente fazer o julgamento. Mais uma vez, os jogadores entenderem que ele funciona como uma fraude. Por quê? Ele é ofertado de uma forma... Como se fosse conseguir... E é cobrado... A pessoa é induzida a acreditar numa coisa e ele é cobrado de uma outra maneira. Só que como a gente tem um contrato de adesão, que muitas vezes nem é... E eu tenho batido muito nessa tecla nas minhas peças. O contrato, principalmente os digitais, ele não é fornecido. Como que o banco entra em contato? Fulano, tem um valor liberado para o senhor quer? Quero. O senhor vai receber junto com esse valor um cartão de crédito, que o senhor só vai pagar se o senhor usar. É isso que eles falam. E aí o senhor vai pagar correspondente ao uso. E aí o senhor manda para mim uma foto, uma selfie, uma foto do documento do senhor para a gente formalizar o contrato. O contrato em si não é disponibilizado ao consumidor para que ele possa ler, para que ele possa entender, que de qualquer forma não vai, porque o que descreve o RMC são aquelas letras minúsculas, que um idoso não lê. Ninguém lê, na realidade. Não precisa ser idoso. Não tem o termo do cartão individual. E não é esclarecido. O cartão do RMC não é claro. Não. Entendeu? Ele é um monte de informação junta
E ele não é fornecido. Se o cliente, mesmo os que assinam fisicamente, que são os lá de 2015, os agora de 2019 para cá, é tudo digital. Então, esse contrato ele não é fornecido ao consumidor. Mas, como o banco apresenta o julgador acha que o julgador ele acha fez que porque quis, ele entendeu. Porque quis. Exatamente. É. E os juros do RMC é mais alto que o consignado. Muito mais alto. Então, porque é um cartão de crédito, né? Cartão de crédito tem um juro mais alto. E tem outra, que eu já vi também, já aconteceu. Quando esse cartão chega, se é que ele chega, ele não vem escrito consignado claramente. Não. Cartão de crédito comum. Ele vem como se fosse um cartão de crédito comum. Sim. E no papel, aquele envelope que vem o cartão, que vem escrito consignado. Que o cartão é consignado. Mas a pessoa, na hora que abre aquele cartão ali... E eu coloquei numa petição esses dias isso. O desconto dele nos créditos da pessoa, do aposentado, pensionista, sim, o desconto dele se chama empréstimo sobre a RMC. O desconto dele não se chama cartão de crédito consignado. Mas o desconto que é feito na folha é referente ao consignado, não é referente ao valor que a pessoa pegou. É referente a 5% da fatura do cartão. E aí a pessoa fica pagando o mínimo da fatura todos os meses. Já coloquei isso em petição minha também, não adiantou, mas já coloquei. É cobrado 5% em cima de uma fatura de um produto que não é utilizado, que sequer foi fornecido. E aí é onde vem o nosso papel, né, enquanto advogadas consumeristas, de mostrar para a justiça a falha do banco, o erro na contratação. Eu vou gravar esse podcast num pendrive e vou levar nos gabinetes dos desembargadores. Boa, não, a violação aos direitos do consumidor. Pode me chamar que eu vou para poder... E digo mais, e a não utilização do vosso excelentíssimo julgador das normas do Banco Central. Exatamente. Existem normas claras. Eu não sou obrigada a utilizar somente o CDC. Tá lá, o CDC nos ajuda bastante. E outra Mas coisa, normas específicas. Essa modalidade de fraude, porque esse cartão é uma fraude, ele não pode ser contratado por telefone. A contratação dele não pode ser digital. E ela só é digital. E esse contrato é aceito na hora de julgar, sabe? Então, assim, muita coisa errada que o banco vai fazendo e vai sendo aceito. Né? Porque geralmente, eu acredito que o RMC basicamente só é para aposentado. É só aposentado pensionista. Tem o credicesta do servidor público, mas ele é um contrato diferente. O contrato dele em si é diferente. O contrato do RMC, que é o dos beneficiários da Previdência, é um outro tipo de contrato. O credicesta, eu ainda acho ele um pouco mais claro do que o contrato do cartão consignado. Mas servidor público também é ofertado 5%. Então, mas é do credicesta. Não, entra como empréstimo lá no desconto. Só que oferecem você como se fosse o consignado. Normal, que mexe na margem de 5%. Então, você paga um juros maior do que você deveria. E na hora que está fazendo o empréstimo ali, eles jogam tudo no bolo. Se você conseguir uma margem maior, essa margem maior é o 5% que eles mexem. E eles não avisam. Porque se o consumidor ele tem a ciência do que ele está fazendo, se ele tem aquela informação, ok, se ele quiser arcar com juros, aí é questão dele. Mas o problema é a falta de clareza, a falta de informação. E aí que a gente pega nas nossas defesas que o banco ele tem que provar que ele foi explícito na informação. Seja do empréstimo, seja do... E não é. Então, e fora isso, os contratos têm aquelas letras minúsculas, uma nomenclatura que é difícil. Então, para o consumidor fica realmente difícil saber o que ele está contratando realmente. Se a pessoa que está ali, que é do banco, ou correspondente, ou funcionário do banco, não vem e explica realmente a gente falou sobre a questão da vulnerabilidade técnica. Sim. Quem tem a obrigação de provar que contratou, de trazer as provas específicas, porque o cliente não tem acesso a esse tipo de prova, é o banco. Sim. Não é? E já que você entrou aí nas provas, uma coisa que eu tenho falado bastante nos meus vídeos é o que o consumidor precisa fazer para poder... lógico que ninguém prevê que vai cair numa fraude, né? Sim. Mas se faz uma operação, se faz um Pix, que ele guarde aquelas provas. Porque se ele está desconfiado, ele logo vai entrar em contato com o banco. Já aconteceu também de invadirem o celular do consumidor e apagarem as mensagens todas.
Então, porque o que acontece no golpe, ele às vezes ele começa a conversar ali, manda um link, que você precisa fazer aqui. E aí, nesse link, eles têm acesso a tudo, E aí, né? pega, faz a bagunça que tem que fazer, transfere dinheiro, faz empréstimo, faz tudo. E, no final, o checkmate apaga toda a conversa. Então, o consumidor fica sem prova. E agora tem mensagem temporária, né? Então, o que eu tenho falado é printa a tela, tira foto, exporta a conversa do WhatsApp na hora para o seu e-mail, porque é uma segurança. Pode ser que você não consiga ver a imagem, tudo, mas pelo menos a parte textual está ali e ele diz quando tem imagem, quando não tem, mas já vai ser uma prova produzida ali. Né? E aí a questão das fotos, de print de tela e tudo mais. E, às vezes, ligação, que a pessoa às vezes fica falando no banco, o tempo de ligação que fica ali daquele número, provando que foi aquele número que ficou tanto tempo no telefone com ela. Então, tudo que tiver envolvido nessa questão da fraude, se a pessoa conseguir guardar como prova, melhor, porque a gente vai ter mais embasamento para poder... Porque, no caso dos juízes, eles estão vendo papel, né? Quer dizer, hoje não vê papel, hoje vê a tela do computador. Mas, quanto mais provas a gente produzir, quanto mais informações, detalhes de informação a gente fornece, mais base a gente vai ter para fazer a nossa defesa. E aí, a fundamentação é por nossa conta, mas, assim, quando a gente consegue explicar, esmiuçar e fundamentar em cima do que a gente falou, a probabilidade da gente ter o êxito, né, é maior. E, às vezes, o êxito não é só a sentença. Outra coisa importante também, que, às vezes, quando a gente dá entrada na ação ou quando a gente faz a notificação, o banco procura a gente para fazer acordo. Né? E aí não chega nem, porque muita gente tem que ter sentença favorável. Não, às vezes a gente provoca uma situação que é nosso intuito, qual é o objetivo? Devolver o valor roubado, né? Que foi roubado. E aí ele pode vir tanto de sentença quanto de um acordo com o banco. E a gente analisa se esse acordo vai ser bom, porque tem uns acordos também que não precisava nem ser feito, né? E nessa questão da gente tentar demonstrar a importância do que a gente pede para o banco e a importância do que nós, enquanto advogados, fazemos antes de entrar com a ação, porque eu acredito que o direito bancário é o que eu falo muito. Ele precisa muito de fazer a parte extrajudicial. Sim. Né? E é nessa parte extrajudicial que a gente consegue provas de que o cliente está tentando resolver e o banco não dá nenhuma margem ou dá alguma margem. E é ali que a gente vai ver o que a gente consegue utilizar contra o banco ou não. E aí, quando ele traz algumas contratações, a gente consegue analisar muita coisa. Né? Porque nos golpes, o que acontece? A maioria são feitas pelo celular, então a pessoa recebe a mensagem, então ali já temos uma prova, né? A importância de, como a doutora falou, prints, né? Tentar tirar, nem que seja foto da foto do celular, não consigo tirar print, meu celular não faz print, pega outro celular e tira a foto. Sim, né? Manda por e-mail. Para demonstrar o quê? Primeiro, o que eu já vi em alguns clientes que chegaram para conversar comigo. A oferta é uma. Eu já vi ofertas de cartão de crédito, e aí, no final, ficou um empréstimo, porque eles pedem uma foto da pessoa para confirmar que a pessoa está fazendo, né? Que é o quê? A confirmação lá da selfie, da contratação. Pedem a foto do documento para ter acesso aos dados. Né? E aí a pessoa pensa que está contratando um cartão de crédito comum, e aí, na verdade, quando vai ver, um desconto lá no contra-cheque, um desconto no consignado. Sim. E aí, E aí, quando a pessoa vai falar para o juiz, eu acho até interessante a prova instrutória, que a pessoa consiga falar, que o nosso cliente consiga falar, para que o julgador ele consiga ver o quão aquela pessoa foi enganada. Não, eles me ligaram, ou eles mandaram mensagem, me ofertaram um cartão. Eu nunca recebi esse cartão, doutora. Mas eles me pediram para tirar uma foto, me pediram para mandar foto dos meus documentos. E aí, de repente, meses depois, eu vim perceber, porque também não percebe logo. Porque algo até a gente comentou aqui sobre essa questão de... A pessoa já tem tanto desconto que ela não percebe. E aí tem julgador que pensa o quê? Não, por que ela só veio buscar o judiciário agora? É porque ela é tão enganada que ela pensa que isso ali é comum, que isso ali é normal. Mas não, a gente não pode tornar algo
normal, normalizar algo que não é para ser. E outra questão também, essa demora, né, nessa questão da demora de procurar o judiciário, na demora de procurar uma solução, porque quem sofre uma fraude fica com medo, acha que não vai resolver, acha que perdeu dinheiro e pronto. Né, nessas questões do Pix aí, falso investimento, outra do... Esqueci o nome agora. Mas, enfim, nessas questões do Pix, perdi. Então, assim, eu vou perder mais dinheiro. Mas o que eu quero dizer é que a pessoa se sente idiota, se sente envergonhada, às vezes não conta para o marido ou não conta para a mãe por vergonha, porque fala assim, como, por exemplo, eu, médico, fui deixar cair no golpe. E como o idoso, a gente tem a questão do idoso ser mais difícil para ele poder entender algumas coisas, mas mesmo assim tem idosos que se dão bem com a tecnologia e tudo mais, e são mais ligados, mas a gente mesmo, e os jovens também, porque faz na pressa, vai fazendo tudo meio que no automático e não presta tanta atenção. E eles sabem o que eles falam. Eles sabem. E um ponto muito importante assim, do golpe, das fraudes, é que nós, enquanto advogados, a gente precisa ser um pouco de psicólogo. Porque a pessoa já vem ali. Sim. Mexe muito. Fragilizada. Fragilizada, mexe muito com o psicológico. A pessoa, não, perdi tudo, era o dinheiro que eu tinha, era o dinheiro que eu estava guardando para o meu futuro, para minha aposentadoria, ou para eu conseguir comprar um carro. E agora? Né? Então, a gente já vem aqui para o psicológico, que é interessante que o judiciário até veja na questão da gratuidade da justiça, porque, ok, o médico passou por isso, ele tem condição de pagar. Outra luta, né? Mas, assim, ele acabou de ser vítima de um golpe. Sim. Ele está fragilizado, eu não estou falando nem só fragilizado, emocionalmente, economicamente, não perdeu dinheiro. Perdeu dinheiro, e mesmo assim... Não tem essa sensibilidade. Não tem. Nem com superendividamento tem. Não tem com golpe. Então, a gente tem que... e a gente não pode botar essas ações no juizado, porque, né, como tem fraude, pode ter perícia, pode ter... É complexo, né? É complexo, ou às vezes pelo valor, a gente não pode botar no juizado. E chega na justiça comum, a gente tem essa barreira inicial, que é as custas, que aqui no Rio de Janeiro são altas pra caramba. É mais alta do Brasil. Eu não sei no seu estado quanto mas principalmente. Aqui mas mesmo é a mais alta do Brasil. Então, aqui eu acho que é a mais alta do Brasil. Acho que é 3%, né, do valor da causa. 3% mas, do valor da causa é só a taxa, né? Fora, a taxa, fora isso. As custas. Mas, assim, a gente tem que fazer entender, mostrar com prova de extrato, de condição econômica. E tem outra. A lei é a nosso favor, que diz que se a pessoa diz que não tem condição de arcar com aquele processo, que essa declaração ela é válida. Mas eu vou te falar, Will, me dá meu tempo aí. Eu vou te falar que isso é de estado para estado, porque às vezes é uma ação que eu botei até lá no grupo, no Mato Grosso, que só com a declaração de hipossuficiência ele deu a gratuidade. Pois é. Então, assim, aqui, a Karine lá do Ceará, não sei como é que é lá, mas aqui no Rio, assim, é absurda a dificuldade da gente conseguir... eu teve um processo agora que eu pedi o parcelamento, não pedi nem a gratuidade, eu pedi o parcelamento das custas. O juiz pediu para juntar o imposto de renda para comprovar que ela não tinha como pagar de uma vez só, pagar na íntegra, né? Que ele precisava parcelar. Eu estou como em Minas Gerais, que eu botei que é isenta de imposto de renda, coloquei a tabelinha dos gastos mensais, coloquei o extrato. E agora o juiz pediu para ter a gratuidade, o cartão de crédito. Então, assim, dificulta demais uma coisa que a pessoa já fica com medo de entrar, porque é um custo a mais. E a pessoa que já perdeu dinheiro, ela não quer gastar mais. Ela já tem que contratar um profissional que é especializado para poder ajudar. Que também é um custo. Que também é um custo, mas que é a única chance que ela vai ter de ter essa oportunidade de ter esse dinheiro de volta, mas tem esse entrave de cara, né? Sim. Da gratuidade. Lá no Ceará eu acho bem variável, sabe? Alguns a gente consegue com a declaração, e aí eu acho interessante colocar até um tópicozinho explicando melhor e lá a situação da pessoa. Ele tem... As custas lá são altas?
lá existe uma tabela. E aí, processo de tanto a tanto, 10 mil reais. É fixo. É por valor de processo. O valor da causa. É o valor da causa. E aí, se puxa um pouquinho mais para baixo, já vai para 6 mil, para 10 mil, né? Então, tem essa tabela que eles, o TJCE disponibiliza, né? E aí, a questão das custas, o que eu acho variável aqui, tem juízes e juízes, sabe, lá. Tem alguns que eu consigo juntar só extratos de contas, né, que eu consiga demonstrar que a pessoa não tem tanta movimentação, já dá certo, mas alguns vão e já peguei uma lista de renda. Pede imposto de renda. Cara, aqui eles já de cara pedem imposto de renda, movimentação do cartão de crédito, energia, extrato de conta. Então, eu já peguei diversos casos. Assim, uns foram mais simples, outros que foram menos voláteis. Isso. Né? E aí a gente fica nessa questão da justiça gratuita e depois a luta das provas e tudo mais. Então, advogar é uma arte. E não é para amadores. Não é para amadores. Nem para covardes. Jamais. Além do técnico, a gente tem que saber também dessas questões, dessas nuances da gratuidade, explicar para o cliente que existe a possibilidade, mas que não são todos. E não adianta, não é matemático. Se a gente distribui uma ação na mesma vara, nas mesmas condições, é capaz de ter decisão diferente. Então, a gente fica também... por isso que a gente não pode prometer êxito, porque a gente também não sabe é muito o que vai, infelizmente. Né? Infelizmente, não depende só da gente. Então, a única chance que a pessoa vai ter para poder recuperar o dinheiro. Mas vai dar certo? A gente espera que sim. Mas, se não der certo, pelo menos a pessoa não deixou de tentar. Porque eu acho que é o pior, ela sofrer um golpe, e seja lá o valor que for, e aí nesses, né, falso leilão, essas coisas, 50, 60 mil, que são golpes muito altos às vezes, e mesmo que não for, que for acima de 10 mil, eu já considero... Quer dizer, a gente perder qualquer dinheiro é ruim, né, gente? Enganado. Mas, assim, acima de 5 mil, chega a 10 mil, mas tem golpes que são 60, 70, e aí você vai deixar para lá? Pelo menos tentar. Pelo menos você vai tentar, né? Meninas, deu o nosso tempo. Eu vou pedir para vocês deixarem o Instagram de vocês, né? Uma de cada vez, e deixar um recado para quem estiver assistindo a gente, quem for ouvir a gente, né? As visitantes primeiro. A turista primeiro. A turista. Vou falar. O meu Instagram é @menezescarine, certo? E eu queria deixar aqui para, se você está assistindo, né, este podcast e está vendo, ou sabe de alguém que está passando por essa situação, ou sabe de alguém que está passando por alguma situação de fraude, procure um advogado especialista em direito bancário. Por quê? Porque o advogado especialista ele vai saber de detalhes, de minúcias, vai saber o caminho das pedras melhor para... A gente não vai garantir o êxito, óbvio, a gente não pode, até eu costumo falar assim, se fosse eu fosse julgar isso aqui, ok, show. Mas como não sou eu, a gente dá uma probabilidade muito boa e a gente faz o possível para que isso seja favorável. Né? Para que você não vá dormir todos os dias, cara, eu poderia ter feito algo, poderia ter tentado, poderia ter dado certo e eu não fiz nada. Né? Então, a importância do profissional especializado, seja de que área for. Né? Sim. O meu é @lorena_raeli.dv. Eu sou do Rio, né? Então, e o que eu falo, que eu gostaria de deixar a mensagem, eu acho que tem chegado muita gente para mim nessa situação da questão de agir. Se você sofreu um golpe, se você conhece alguém, estimule essa pessoa a buscar essa ajuda, porque o ficar calado, não fazer nada, vai ficar com você aí por um bom tempo da sua vida, você vai ficar remoendo esse sentimento e você vai perder a chance, talvez, de recuperar o seu dinheiro. Então, ir buscando a ajuda de um profissional que seja especializado, saiba o que está fazendo. E ficarem atentos aos sinais, aos links, aos e-mails, tudo que aparecer de link. Se ficou cismado, vai no site do banco por conta própria. Não clique em nenhum link desconhecido, porque você pode estar dando arma para entrarem no seu celular e para mexerem no seu dinheiro. Meninas, muito, muito obrigada. Karine, volte sempre na medida do possível.
pertinho. Doutora Lorena também, volte sempre. E muito obrigada e até a próxima.